Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma aventura abençoadora na viagem pela Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos conhecer os remédios encontrados na Bíblia Sagrada. Será que a receita estava correta? Já vamos descobrir. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Por favor, aperte o sininho para que você possa receber notificações. Aperte o gostei, o like para ajudar a impulsionar o vídeo. E envie esse link para os seus amigos, manda nos grupos aí para ajudar a gente, tá bom? E é claro, você pode fazer o seu comentário, ajudar a gente na participação. Deus te abençoe muito e vamos viajar! Pois é, o tema de hoje é os remédios na Bíblia. Sim, porque muitas vezes quando nós imaginamos Bíblia, Palavra de Deus, relato de bênção, respostas, milagres tremendos, parece que a gente não está num território que necessita de remédio, remédio natural, né? Só de fé, oração, remédio espiritual, né? Aliás, alguns cristãos criticam outros cristãos que defendem o uso de remédios, alegando que eles não têm fé, coisas nesse sentido, né? Mas será que é assim mesmo, querido? Nós já vamos descobrir. E deixa eu começar expondo o que eu penso sobre essa questão de colocar tudo na conta da fé. Certa vez, há mais de 20 anos atrás, eu estava conversando com um amigo, um bom amigo, uma pessoa querida, um bom cristão, fervoroso, mas também muito radical, né? E eu tinha dito a ele que eu ia à farmácia comprar um remédio para o meu estômago, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, mas era questão de remédio. E aí então ele virou para mim e falou: "Mas você não é cristão? Onde está a sua fé? Por que precisa comprar um remédio se você pode orar e ganhar a cura?" E aí, eu que nunca fui muito cortês com esse tipo de comentário, né? Eu já perguntei imediatamente para ele: "Você comprou essa casa?" E ele respondeu: Não, é alugada." Aí eu já devolvi: "Uau, mas você não é um cristão? Onde está a sua fé? Por que você precisa pagar aluguel se você poderia orar e ganhar a sua casa própria?" Ah, não, esse não é o melhor exemplo de tratamento entre os irmãos, tá bom, querido? Mas só estou tentando expor que nós não devemos ser radicais dessa forma, né? Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, né? Jesus, ele multiplicava pães, lembra disso? Mas quando ele estava falando com a samaritana, os discípulos dele tinham ido comprar pão na cidade. Ou seja, Jesus comprava pão, querido, seus discípulos. Não ficava multiplicando pão o tempo todo, não, né? Então, nós temos que entender isso, né? Outra vez ele foi passar pela cidade dos samaritanos e eles não deixaram eles hospedar lá. Foi uma luta, né? E aí Tiago e João queriam o quê? Vamos descer fogo do céu. Já que esse povo não obedece a Deus, né? Jesus falou: não, que espírito você é? Né? Então o radicalismo não ajuda e não funciona. Mas o nosso assunto é remédio, vamos tratar disso então, tá bom? Vamos lá. A Bíblia fala de remédio espiritual, esse sim, a bênção que vem do alto, né? Nós somos alimentados, curados ao receber desse medicamento, né? Em Ezequiel, por exemplo, 47 diz que junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e o fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então, é no ambiente espiritual, é uma árvore espiritual que derrama remédio sobre nós, né? A Bíblia também cita os remédios que vêm da nossa atitude. Isso é muito interessante, né? Um comportamento que a gente tem e que influencia na nossa saúde. Provérbios 17 diz: "O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos." Meu Deus! Então aqui o remédio é o quê? É bom ânimo, entusiasmo, alegria na presença de Deus. Amém, querido? E é uma ferramenta que funciona como uma medicina para a alma. A Bíblia fala também sobre a dieta alimentar, né? Que ajuda na saúde, né? E aí nós vamos lembrar que Daniel, seus amigos, né? Que eles não queriam os manjares do rei, então eles sugeriram se alimentar com legumes, né? E aí Deus honrou a atitude deles. E no final da história, o que aconteceu é que eles estavam melhores do que os outros que estavam comendo dos manjares do rei, né? Quer dizer, Deus estava honrando ali. E era uma dieta alimentar, né? Que fez bem para eles, né? Mas vamos falar dos remédios com efeito natural. Vamos começar pelo sal, né? Eliseu jogou sal na água para curá-la, né? E elas foram curadas. Nesse episódio, é claro, entrou a ação do fator espiritual, né? Mas, apesar disso, nós podemos incluir o sal como um tipo de medicamento, medicinal, né? Uma vez que ele tem a qualidade de preservante e antibacteriano. Então, por essa razão,
ele era usado para limpar as feridas também das pessoas. Então ele tinha essa ideia de remédio, né? Alho e cebola, embora esses alimentos não sejam mencionados na Bíblia, né, com uma descrição que eles eram remédios, né, mas as culturas antigas, incluindo o Egito, usavam cebola e alho como um tipo de remédio, né? Eles tinham diversas preparações medicinais. O alho, em particular, era valorizado pelas suas propriedades antibacterianas e fortificantes. E quem de nós que nunca usou um alho ou uma cebola num chá quando estava gripado, né? Mel. O mel é mencionado várias vezes na Bíblia e muitas vezes associado à doçura e ao bem-estar. E embora não seja explicitamente também descrito como um remédio na Bíblia, o mel era conhecido e usado na antiguidade por suas propriedades medicinais. Na medicina antiga, o mel era frequentemente usado como um agente curativo para as feridas e como um suavizante para irritações na garganta. Então o seu uso como remédio pode ser inferido a partir do seu valor nutricional, né? E as suas propriedades antimicrobianas. Em Provérbios 24, ele é associado à sabedoria, né? Que é doce ao paladar, né? Então esse versículo ele fala, entre outras coisas, destaca o valor do mel e pode-se inferir que ele era valorizado não apenas pelo seu sabor, mas pelas suas qualidades benéficas à saúde. A uva poderia fazer parte da dieta da saúde do povo judeu, porque ela é uma fruta que contém antioxidantes, que pode ter propriedades protetoras contra doenças cardíacas, né? Contra câncer e doenças crônicas. Deuteronômio 23 diz, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo. Agora vamos falar do vinho, né? O apóstolo Paulo mencionou o uso do vinho como remédio. E a referência está em 1 Timóteo 5,23, quando Paulo diz, ele está falando com Timóteo, né? E ele diz, não beba somente água, mas use um pouco de vinho, coloca um pouco de vinho junto, né? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então a ideia que nós temos quando nós lemos esse texto é que naquela época o vinho era considerado uma bebida também de uso medicinal. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele menciona que o samaritano encontra o homem que foi atacado e ferido, né, pelos ladrões, e aí ele a princípio faz o quê? Trata as feridas do homem, usando dois elementos. Quais eram os dois elementos? Era o azeite ou o óleo, né, e o vinho. E então ele enfaixou as feridas. Neste caso, o vinho provavelmente servia como desinfetante, né, porque ele tinha um teor alcoólico. Então, serviu como desinfetante. Mas, como ele usou o azeite, vamos falar também do óleo e do azeite. Nesse episódio, o samaritano deve ter usado o azeite para aliviar a dor e, ao mesmo tempo, para ajudar a curar as feridas. No contexto da medicina tradicional, o azeite era frequentemente utilizado em combinação com outras ervas e substâncias para tratar diversas doenças e também condições da pele. A aplicação do azeite na pele pode ter oferecido muitas coisas, inclusive hidratação, né? Quando misturado com os bálsamos e tudo mais. Atualmente, o azeite é valorizado pelas suas propriedades nutricionais e antioxidantes. Tinha o bálsamo de Gileade, né? Em Jeremias 8 fala isso, né? Porventura não há o bálsamo em Gileade, né? O bálsamo de Gileade ele era famoso na antiguidade porque ele era usado como uma espécie de remédio para as feridas, né? Jeremias usa isso metaforicamente para falar da questão de Israel, da cura de Israel, né? O termo bálsamo de Gileade muitas vezes é associado a uma resina extraída das árvores. Essa resina é conhecida por suas propriedades curativas e ela era usada antigamente para tratar de várias doenças e de vários ferimentos. As referências muitas vezes são simbólicas, falando das questões de cura espiritual, né? Mas, em termos de propriedades medicinais, de fato, o bálsamo de Gileade era valorizado como um unguento e tônico. Acredita-se que tenha sido usado para tratar tudo, desde dores comuns até feridas mais graves. As mandrágoras, uau! É uma planta que cresce no Mediterrâneo e no Oriente Médio. As mandrágoras eram usadas como afrodisíaco, anestésio e alucinógeno. Uau! As mandrágoras mencionadas em Gênesis, né, especificamente no capítulo 30, ele está falando o quê? De Raquel, que pede para o filho de Lia, né? O filho dela pegar as mandrágoras para ela, né? Por quê? Porque ela acreditava de fato um valor medicinal, especialmente como auxílio à fertilidade. A planta da mandrágora contém alcaloides que podem ter efeitos sedativos e analgésicos no contexto médico, né? Mas nesse caso, de fato, eles estavam achando que ela podia, de fato, trazer fertilidade a Raquel. As mandrágoras foram mencionadas em vários textos antigos, além da Bíblia, e muitos desses escritos se referem às suas propriedades medicinais. Elas foram mencionadas por médicos gregos e romanos, também foi citada nos textos de árabes e ainda na literatura europeia
né, nos médicos medievais, né, todos mencionando as suas propriedades medicinais. No uso externo, a planta era utilizada para tratar de úlceras. Nos dias atuais, a mandrágora é usada apenas em homeopatia. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Pasta de figo. O figo é um fruto carnoso e doce, né, que cresce em uma árvore nativa do Oriente Médio e na Ásia Oriental. É claro que nós conhecemos o figo, né? O figo era usado como um laxante e também como anti-hemorrágico e cicatrizante. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20, o profeta Isaías visita o rei Ezequias e aí você lembra, né? Ele dá aquela palavra de Deus, uma palavra forte. Ajeita a sua casa, você vai morrer, né? Aí Ezequias chora, fala com Deus e aí Isaías volta a ele e diz que Deus vai dar a ele mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Aí ele já está pensando, né? Aí ele vai orar comigo agora, uma oração poderosa, né? Mas não, o mais interessante é que o profeta não orou por ele. Ele simplesmente disse, olha, faça uma pasta de figo e coloque sobre a úlcera. Eles fizeram assim e Ezequias foi curado. Uau! A resposta estava ali, né? Pertinho dele. Era um remédio natural. Se fosse aquele meu amigo, eu acho que ia morrer, né? Querido, vamos lá. Embora a Bíblia não explique a razão científica para o uso da pasta de figo na cura da úlcera de Ezequias, pode-se explorar algumas propriedades dos figos que são relevantes para a medicina. Então vamos lá. Os figos são ricos em minerais, vitaminas e fibras. Eles têm propriedades antioxidantes e podem promover saúde em geral. Algumas pesquisas indicam que os figos podem ter propriedades anti-inflamatórias e que poderiam ser benefícios no tratamento de condições da pele ou de inflamações. O isopo, no Salmo 51, Davi diz, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O isopo era uma planta usada nas cerimônias de purificação do Antigo Testamento. E embora essa referência possa ser entendida no contexto dos rituais religiosos, o isopo também foi usado na medicina tradicional da época. O isopo tem sido utilizado como um remédio natural para os problemas respiratórios, como a bronquite, por exemplo. Pode ajudar a soltar o muco, tornando-o mais fácil de expelir. Algumas culturas usaram o isopo para auxiliar na digestão, tratando problemas como indigestão e flatulência. A planta também tem propriedades antissépticas e tem sido usada em algumas tradições para limpar feridas. Ele pode ser usado para tratar espasmos e cólica. E ainda o óleo essencial do isopo é usado na aromaterapia para os seus efeitos calmantes. Agora vamos falar da mirra. A mirra é uma resina aromática extraída da casca de uma árvore espinhosa que cresce no Oriente Médio e na África. Salmo 45 diz, todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e cássia. Além de ser usada como um óleo de unção e perfume, a mirra também, em particular, era usada devido às suas propriedades medicinais, anti-inflamatórias, analgésicas, antissépticas e cicatrizantes. Quando bebê, Jesus recebeu dos reis magos, além do ouro e do incenso, ele recebeu mirra. E depois da sua morte, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para sepultar. E Nicodemos ajudou ele e eles usaram mirra para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Ao longo da história, a mirra tem sido usada em várias tradições médicas, especialmente na medicina chinesa e na medicina tradicional do Oriente Médio. Em termos de pesquisa moderna, as evidências científicas mostram que a mirra ela de fato é medicinal. Então dizem que de fato ela tem efeito anti-inflamatório e analgésico. Então ela pode se tornar útil para tratamento inclusive de artrite. A mirra também demonstrou ter propriedades antibacterianas em alguns estudos de laboratório. Isso pode apoiar o seu uso histórico em limpar feridas e tratar infecções. A mirra contém ainda compostos que demonstram atividades antioxidantes, o que pode ajudar na proteção das células contra danos. E na medicina tradicional chinesa, a mirra é frequentemente usada em combinação com outras ervas para tratar de condições de dor e de inflamação. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, a aloé que tem lá na Bíblia, eu até achei que era aloe vera, né? Que era a famosa babosa que a gente usa, né? Que é cicatrizante, hidratante, etc. Né? Mas não, o aloé vem de uma árvore que é encontrada no norte da Índia, da qual é produzido um perfume muito precioso, né? Ele era usado para refrescar as roupas e também era transformado em incenso. Canela, aqui nós chamamos de cinnamon. A canela é mencionada várias vezes na Bíblia e frequentemente
como uma substância valiosa e perfumada. Aparece quase sempre junto com a mirra e com a aloé. A canela tem sido usada tanto como especiaria quanto como remédio em várias culturas ao longo da história. Ela contém substâncias que podem reduzir a inflamação e que pode ser benéfico em várias condições de saúde. Algumas pesquisas sugerem que a canela pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, tornando potencialmente útil para pessoas com diabetes tipo 2. A canela é rica em antioxidantes que ajudam a proteger as células contra os danos dos radicais livres. E ela também pode contribuir para a saúde do coração, ajudando a reduzir os níveis do colesterol no sangue. E também algumas pesquisas indicam que o cheiro e o sabor da canela podem melhorar a função cognitiva e a memória. Uau, isso é bacana, hein, gente? Então dê-lhe canela, hein? O nardo. O nardo é uma planta que cresce nas montanhas do Himalaia. E ele também é conhecido como o bálsamo de nardo ou o óleo de nardo. E ele é mencionado na Bíblia, especialmente no contexto do Novo Testamento. Você vai lembrar aí aquele perfume caríssimo e precioso que a Maria de Betânia, lembra? A irmã de Marta e de Lázaro, ela derramou aos pés de Jesus, ungiu Jesus ali. E embora o nardo seja mencionado na Bíblia como um óleo perfumado, fora do contexto bíblico, o nardo tem sido usado também em várias tradições médicas ao longo da história. É conhecido pelas suas propriedades calmantes e relaxantes e tem sido usado para promover a saúde da pele, aliviar, e reduzir o estresse, a ansiedade, tratar de várias condições. Então anota aí, o nardo é bacana, hein, gente? Muitas das plantas e especiarias eles eram usados como perfumes e hidratantes, composição de óleo e de unção. Lembra da rainha Esther? Ficou 1 ano em tratamento, o tratamento dela, que inclusive tinha as especiarias e também tinha a mirra, que eu comentei aqui, Gente, para finalizar, eu quero dizer que esse é um vídeo de curiosidade. Não pretende ser nada com manual de receita médica, nada disso, Então é claro que você vai assistir, você aprende, mas sempre que você precisar de ajuda na área de saúde, você tem que consultar o seu médico e seguir as orientações certinhas, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Talvez você conheça inclusive algum medicamento natural que é citado na Bíblia e que eu esqueci de falar aqui. Ou talvez tenha algum comentário que você quer fazer aí que enriquece o nosso material. E aí, como foi a viagem de hoje? Eu espero que eu tenha sido uma bênção de alguma forma, abençoado você nessa questão dos remédios naturais, Antes de orar, deixa eu te pedir novamente, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, aperte o gostei, aperte o like, e envia para os seus amigos, porque eu sei que você vai abençoar a vida deles. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por hoje, por aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, Deus. Aprendemos hoje sobre vários e vários remédios que contém na Bíblia. Apesar de muitos deles não ser mencionados como remédio, mas por inferência a gente entende que, de fato, eles tinham essas propriedades medicinais. Eu quero te pedir em nome de Jesus que abençoe nossas vidas para que possamos entender que muitas vezes nós vamos orar, vai acontecer, e muitas vezes podemos usar um remédio. O Senhor não é contra os remédios, não. Eu quero te louvar e te agradecer por cada vida, te pedir que o Senhor abençoe cada vida, cada casamento, cada família, cada profissional, cada ministro. Abençoe a cada um de nós, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.